Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. E é interessante aqui no sobrenome, no intervalo, tem uma troca de sobrenomes aqui. Foi uma loucura, né? Terçariol, né? Que é Exatamente, o seu. Laís Terçariol Vitral. Está registrado aí. E o Júlio falou do Reale, né? E aí também a gente falou sobre essa questão. Mas, Júlio, o seu primeiro nome, qual que é a origem? Júlio. Italiano. Italiano mesmo, é. E meus avós vieram da guerra, né, para o Brasil. Olha só, hein, cara. E vieram para cá para ver. Na verdade, meu avô veio com alguns filhos, né, na época, e alguns nasceram aqui no Brasil. E outros vieram da Itália com meu tio mais velho, me parece que com 8 ou 10 anos. Sim. E aí manteve a tradição aquela dos escadinha, nomes, né, de 8, isso aí. E meu pai nasceu no Brasil. Boa. Meu pai é um dos que nasceram aqui. Muito legal. Boas histórias, né? A colônia italiana é muito presente aqui. Né? E o terçariol é espanhol, né? Não, também veio da Itália. Italiano também. Aí, tá vendo? Muito forte. Ô, Laís, vou começar contigo. Vamos voltar um pouco no tempo. 3 anos atrás, pandemia, né? Final da pandemia. Como é que nasce a ideia do Acessa BH? Bom, o Acessa BH, a ideia surgiu até antes da pandemia. Assim, surgiu em 2016. Tá. Eu sou produtora cultural, parecerista de projetos culturais. E eu tinha ido para Recife analisar os projetos do Fundo Estadual de Cultura de lá. E aí foram 2 semanas de trabalho, gente do Brasil inteiro. Nós ganhamos cortesias para conhecer, então, a programação cultural da cidade. Claro. Assistimos diversos espetáculos. Que é fantástica, hein? Recife, ela vive cultura, Pernambuco, né? É uma referência. Muito, muito forte. E aí, eu fui no meu primeiro espetáculo no Teatro Santa Isabel. E o espetáculo tinha recursos de Libras e audiodescrição. E foi a primeira vez, imagina, sair de Belo Horizonte trabalhando com produção cultural para assistir em Recife um espetáculo com acessibilidade. 2016. 2016. E eu achei muito interessante. E falei, gente, né, trabalho com isso em Belo Horizonte, não vejo. Uhum. E aí comecei a me interessar pelo assunto, pesquisar. E em 2018, então, com o meu irmão, também produtor cultural, meu parceiro, Daniel, a gente falou, vamos fazer um projeto, então, mas não só pensando na acessibilidade para o público, mas para dar o protagonismo também para o artista com deficiência. Ah, legal isso. Então, além dos recursos para o público, a gente deu esse protagonismo mesmo para a pessoa com deficiência. Então, o projeto ele tem as pessoas com deficiência nos palcos, na nossa equipe de trabalho, que a gente tem uma equipe de consultores, de pessoas com diferentes deficiências, para nos auxiliar e orientar, e a acessibilidade para o público, então, porque a gente fala que o acesso é um evento para todos, né? Não é um evento para pessoas com deficiência, é para pessoas com e sem deficiência. E aí, foi durante a pandemia que a gente conseguiu, a primeira vez, viabilizar financeiramente o projeto com a Lei Aldir Blanc. Então, a primeira edição foi em 2020, totalmente online, no meio da pandemia, ainda com recurso pequeno. Morrendo de medo, né? Vai dar Exatamente. Certo, vai. Foram só 5 espetáculos online, gravados, para a gente colocar os recursos de acessibilidade, né, e disponibilizar para o público. No ano passado, a gente já conseguiu crescer bastante, foram 2 meses inteiros de programação. Eu me lembro. A gente ficou de 1º de setembro a 30 de outubro, e tinha em formato música, híbrido. Né? Sim, tinha teatro, dança, música, literatura, oficinas, debates. Mas a maior parte da programação ainda tinha sido online no ano passado. A gente teve 3 finais de semana presenciais e o restante da programação online. E agora, então, a gente faz pela primeira vez o festival totalmente presencial em Belo Horizonte, né, durante a segunda quinzena toda, ocupando 6 espaços culturais distintos aqui na região Centro-Sul. Evento totalmente gratuito, muito trazendo legal. Grupos de fora, então... Com lei de incentivo à cultura. Lei de incentivo à cultura. Lei municipal, estadual? Na verdade, temos as 3 leis, porque a gente faz o seminário também, que é online, na primeira semana de outubro. O seminário é pelo Fundo Municipal de Cultura. E o festival ele acontece através da lei estadual, com patrocínio da CEMIG, e da lei federal, com patrocínio do Instituto Unimed BH. Agradecer aqui. É uma luta, né, Exatamente. Laís? Agradecer quem acredita no projeto, né, que só assim foi possível mesmo viabilizar essa programação de qualidade e extensa. Muito legal. A gente tem aqui um exemplo de uma associação de pais, de homens, inclusive, né? Você falou do Colégio Santo Antônio. Sim. Como é que é a sua relação com o colégio, assim? Como é que é? Bom, o Colégio Santo Antônio eu estudei só 2 anos, então tem colégios que me marcaram mais no interior, onde eu passei mais tempo. Mas eu tenho mais relação assim, com professores, então tenho muito essa memória de professores que foram importantes ao longo de toda a minha vida. Assim, então, desde professores da escola, né, professores de artes, de literatura, de história, até os professores da faculdade também. Acho que é um papel muito importante, né? Tenho grande carinho e memória que foram realmente pessoas importantes na minha formação e na escolha que a gente segue, né, profissionalmente. Então, acho exaltar os professores. É um lugar inclusivo, né? Ela precisa ser, nem sempre ela é. Precisa ser, né? Exatamente. Como é que foi a sua experiência durante seu tempo em escola, assim?
tinham pessoas com deficiência? Como é que se dava essa inclusão? Não, Elias, eu nunca convivi com pessoas com deficiência. Muita gente até pergunta por que fazer o acesso, né? Isso. Se eu sou pessoa com deficiência ou se eu tenho parentes com deficiência. E não tinha. Realmente eu comecei a me atentar para isso, né? De por que tinha acessibilidade, mas a gente não via as pessoas com deficiência. E a gente precisa realmente promover esse encontro porque a gente precisa conviver com pessoas com deficiência. Né? Essas pessoas precisam ocupar os espaços da cidade. Então, olhando para trás, realmente, até começar o acesso a BH, eu não conhecia nenhuma pessoa com deficiência. E hoje eu convivo, né, com profissionais, com amigos com deficiência. Isso muda muito nossa vida. É muito. Exatamente. Amplia, nossa geração não teve muito isso. As pessoas ficavam escondidas em casa. Exatamente. Né? Ou então em escolas especiais, né? Que na verdade segregam ou muito. Ou só as pessoas com deficiência, que isso não é inclusão, é exclusão, né? Quando você faz um evento ou uma educação só para pessoas com deficiência, você está excluindo e não incluindo. Então o acesso vem justamente para quebrar isso, né? Um evento para todos, para promover o encontro de pessoas com e sem deficiência na mesma programação, nas mesmas atividades. Ô, Júlio, vamos entrar nessa conversa. Há 10 anos atrás, o Loyola era diferente, né? As escolas eram diferentes, né? O Loyola, na verdade, ele inclui muitos alunos e pais. Eu não sei a experiência em outros colégios. Olha só. Mas eles fazem questão dos pais estar junto com os filhos e integrar a comunidade, né? A comunidade Loyola que a gente fala, ela é muito grande. Então, a gente tem um encontro anual no colégio, que é também justamente um final de semana, para os pais que estão recém-chegados ao colégio, também agregar o colégio. Entendeu? Então, isso é muito importante. Você vê pessoas, alunas com deficiência no Loyola hoje? Como é que tá lá, isso? Na verdade, lá não tem assim, não é uma escola específica, né? Mas ainda existe. Mas hoje tem acessibilidade, né? O colégio hoje já está todo adequado para essa... Legal. Né? Vamos voltar lá. Por que você colocou seus filhos no Loyola? Como é que foi isso aí? Na verdade, eu fui mais pela praticidade. Claro. Isso. Eu moro no Luxemburgo, né? E Loyola é próximo. E aí eu falei assim, minha esposa também trabalha próximo na Praça da Assembleia. Então, quer dizer, vamos ficar aqui. Eu não tinha nenhum vínculo com Belo Horizonte. Você não conhecia o Loyola em colégio. Né? Então, eu já ouvi falar. Então, a gente foi num viés também religioso. Os jesuítas, né? Os jesuítas que são os padres jesuítas que fazem parte da estrutura do colégio. Importantes, né? Muito importante. Então a gente deu esse viés, né, para o filho, por isso que eu escolhi. Mas foi a melhor opção que eu já fiz, porque você vê, até hoje a gente é entrosado no colégio, né? E aí como é que vocês... O Pais do Bem, na verdade, começou a gente esperando os filhos da aula. Na porta da escola? Na porta da escola, entendeu? Então a gente tinha, meu filho entrou lá com 5 anos de idade e saiu com 17. Puxa vida. Né? Inclusive agora está na faculdade. Né? Já está na faculdade. Parabéns. Está nas ciências médicas. E aí foram 12 anos ali na porta da escola. Ficou 12 anos. Então a gente ficou encontrando e por coincidência ou não, os filhos, quer dizer, eram da mesma idade. E os pais começaram a entrosar. Aí chegou um dia, a gente conversou na porta do colégio e falou assim, gente, vamos fazer alguma coisa para morador de rua. Isso. Para a gente fazer, para entregar, fazer umas marmitas para entregar na rua, né, debaixo de viaduto, que for. Aí teve puxou a fila, eu mais 2, né? Desde o início, né? Que hoje nós somos, é bom falar, somos 20 integrantes. Nossa, que bacana. São 20 pessoas. Lógico que da origem saiu e entrou algumas pessoas já. Isso, tem gente mais nova que vocês, entendeu? né? E tem hoje, por exemplo, que tem alunos no colégio, dos 20 deve ter uns 3 ou 4 só. Tá. O restante já não tem mais. Não importa isso. Não tem, ficou amizade. Ficou amizade, justamente. O vínculo com o colégio, a gente não tem aquele dia a dia mais. Isso. Né? Mas então vocês resolveram ajudar. Ajudar a fazer. Agora, aproveitando a pandemia também, na época da pandemia, nós fizemos uma parceria, vamos falar uma parceria, né? Sim. Com a Curadares, que é uma igreja. Isso. Que eles têm um projeto social de entregar marmitas na rua. Sim. Como foi a pandemia veio, aí nós fizemos o quê? Como a gente não podia também aglomerar, não podia todo mundo ficar junto e fazer comida. O que nós fizemos? Cada um fez 20 marmitas. Olha, cara. E eu mais outro, passava recolhendo e entregava tudo na igreja, na paróquia. Para eles fazerem. E eles distribuíam na rua. Que barato. Quantas marmitas chegavam a fazer? Em torno de 5.000 marmitas. Puxa vida, cara, é muita coisa. É muita coisa.
Muita coisa. A gente arrecadou, teve doações, né, de mantimento e tudo, então a gente teve uma demanda muito boa. Sim. Entendeu? E quando é que nasce a tal da Paella Mineira? A Paella Mineira foi um dos integrantes nossos, que inclusive nem está no grupo mais, né, ele teve que sair por questões pessoais. Ele já fazia paella, então deu uma ideia de fazer essa paella, né, adaptada, né, a mineira. Você até, claro, eu provei. Você provou lá no evento? Ela né? Tem substância. Que evento foi esse? Foi um evento na rua, né? Foi da igreja, qual igreja? Paróquia Santo Inácio. Loyola. Paróquia Santo Inácio. E eles foram para a rua. Né? E aí, mas volta lá, como é que nasceu isso aí? Aí começou a fazer a paella e falou assim, vamos ajudar, vamos arrecadar. Primeiro, vamos arrecadar com a venda e essa arrecadação nós vamos fazer doação. Entendeu? Então a gente fez isso. E participamos de feira de rua também. Feira Aproxima. Sim. Essas feiras de rua a gente participa também. Hoje não mais, mas a gente participou também. Muito legal. Então a gente escolhe antes do evento uma instituição para ser ajudada. Um asilo, uma creche. E a gente faz essa doação. Não falta gente querendo ajuda, precisando de ajuda. Aliás, esse último evento que nós fizemos, agora, lá no Colégio Loyola, eu até te falei na época, né? Isso. Foram 600 pessoas no colégio. Puxa vida. Fizemos uma feijoada. Né? Fizemos uma feijoada com tira-gosto, com tudo, né? Isso. Teve bandas, atrações musicais e tal. E com a creche, a renda toda voltada para uma creche em Santa Luzia. Chama Fé e Alegria. Perfeito, muito legal. Agora eu vou te perguntar, Júlio, você está aqui, você está conhecendo o Acessa BH. O que você acha de um projeto desse, em que a gente pode, né, ver no palco, como protagonistas, pessoas com algum tipo de deficiência? Isso é muito, muito assim, interessante, né? E agrega muito também, né? Socialmente falando, né? A pessoa precisa desse convívio, né? Eu acho que é fantástico a ideia. Muito boa, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Essa ideia de subir no palco, ela eu diria até um pouco atrevida, não é, Laís? Até assim, é um obstáculo, na verdade, porque os espaços culturais, não só os espaços culturais, né, as cidades, o mundo não está preparado para as pessoas com deficiência. E aí, quando a gente fala literalmente de subir ao palco, raramente as plateias são acessíveis para pessoas com deficiência. Isso. O palco, menos ainda. Menos ainda, né? Então, a gente, né, nesse processo de escolher os espaços para receber o evento, a gente se depara muito com isso. Às vezes a plateia tem acessibilidade, mas o camarim para o artista não tem. Ou também não tem acessibilidade da plateia para o palco, para subir ao palco. Eu já vi muito... tem a escada, mas não tem uma rampa. Eu já vi espetáculos que tem interação, né, às vezes de humor, então uma homenagem, chamar a pessoa... E às vezes a pessoa tem um tipo de deficiência, ou então a pessoa idosa, por exemplo. Também. E não consegue, fica um clima ruim. Exatamente. Né? A acessibilidade, ela atende não só pessoas com deficiência, é isso. Se você pensa num desenho universal, né, que acho que é um termo técnico aí muito usado pela arquitetura, né, é um espaço que é funcional para todos. Você não precisa criar um espaço acessível se você pensa no desenho universal, que é um espaço que atende a todos. Então, se eu posso ter uma rampa que funciona para todo mundo, por que eu vou colocar um degrau? Eu não preciso ter o degrau e do lado a rampa. Se fosse só a rampa, resolveria para todo mundo. Para todo mundo. Legal isso que você falou, então, hein? a gente começa a se atentar para isso, né? Hoje os espaços já têm essa acessibilidade física, né, para a plateia, mas raramente para o artista. Então, eu acho que o festival também desperta para esse lugar, né? De realmente chamar a atenção, porque a pessoa com deficiência ela pode e deve estar em vários espaços. Então, na plateia, na equipe do projeto, como profissionais, como artistas. Então, a gente convida artistas profissionais. A gente sabe que tem muitos projetos sociais que usam a arte, que é importante, mas o nosso foco é justamente mostrar que são também profissionais que vivem de sua arte. Então, é provocar chacoalhar um pouco a sociedade nesse sentido. Que o poder público tem a função de dar acessibilidade, a gente tem a legislação, né, a Constituição que já garante aí o acesso, mas temos a Lei Brasileira da Inclusão, mas a sociedade civil também pode e deve contribuir, né, para promover essa acessibilidade. Então, a gente está falando dos idosos, né? Até o Júlio falou que eles fazem um trabalho junto a asilos também, né, instituições de longa permanência. Essa população tem crescido muito, não é? E essa população está reivindicando as coisas, o acesso a tudo, não é? Sim, e vai ficando com mobilidade reduzida, com perda auditiva, com perda visual. Então, hoje eu posso não ser uma pessoa com deficiência, amanhã todos nós podemos ser. E essa deficiência ela pode ser temporária ou permanente. Você pode sofrer um acidente e precisar andar de muleta, andar de cadeira de rodas. Ou você pode ter realmente... né, um desgaste do que a vida. Exatamente. Né? Então, pensar num planeta mais acessível, né? Não falo nem numa cidade, num planeta mais acessível para todos. Eu estava acompanhando, saiu uma pesquisa hoje que pela primeira vez no Japão
10% da população tem mais de 80 anos, não é mais de 60, mais de 80 Estamos envelhecendo. anos. Muito, né? Então fiquei assim... Não é mais terceira idade, já é. Não dá para usar nem esse termo mais, né? Não tem nem jeito. A coisa... E a pessoa idosa dos dias de hoje é bem diferente de há 20 anos atrás, né? E trazendo esses dados para as pessoas com deficiência, pelo censo do IBGE de 2022, a gente tem cerca de 20%, 20 milhões de brasileiros, 8,9% da população com algum tipo de deficiência. Então a gente está falando de muita gente. E aí eu te pergunto, né? Você convive com pessoas com deficiência, né? Vamos parar e observar. Sim. Então, se a gente não convive, tem alguma coisa errada, porque 20 milhões de brasileiros, né? É muita gente. Durante o tempo que eu trabalhei no rádio, eu ficava assim, quando eu comecei, eu ficava impressionado assim, a quantidade de pessoas cegas que escutam e interagem conosco no rádio, e eu nunca sabia que elas eram cegas, né? E durante a faculdade eu nunca fui alertado para essa questão dos meus professores na área de comunicação, né? E aí, mas assim, é incrível a fidelidade dessas pessoas também, né? Quando elas acham algum lugar para se expressar, para poder participar, que elas estão de igualdade com os outros, elas não largam esse lugar, né? O rádio é muito acessível, né? Hoje muita gente fala de podcast, já fala assim, era o rádio, né? Podcast é o rádio. Isso. Porque isso é a conversa, né? Então, para a pessoa com deficiência visual, tá tudo ali, né? Ele não precisa ver nada, a informação já está toda passada. O Laís, outro dia eu vi uma matéria que saiu, muito legal inclusive, com uma cadeirante que é dançarina. Fala um pouco desse personagem pra gente aí, dessas pessoas da dança, por exemplo. Essa pessoa era de Belo Horizonte? Era de Belo Horizonte. Porque nós temos na programação do Acesso, inclusive a Nath, ela faz parte da Companhia Ananda, e é uma bailarina. A Companhia Ananda, né, é uma companhia formada por cerca de 20 bailarinos, pessoas com e sem deficiência. E a Nath fala que realmente a arte é a vida dela, né? É o respiro. Então, a gente tem grupos, artistas solo com deficiência e grupos também que pessoas com e sem deficiência. Hein? Então, na própria Companhia Ananda tem também Oscar Capucci, que é pessoa com deficiência visual. Então, a gente tem diferentes deficiências em toda a nossa programação. E é isso, né? As pessoas com deficiência estão aí produzindo muita arte. Falta mesmo esse espaço e essa oportunidade de se apresentarem para um público maior. Mas essa ideia de misturar quem tem deficiência com quem não tem, e deficiências diferentes, é mais uma vez uma coisa bem interessante. E o que a gente fala, né? Porque a inclusão é estar todo mundo junto, né? Se a gente tem um evento só de pessoas com deficiência, uma apresentação só para pessoas com deficiência, a gente está excluindo e não incluindo. Inclusão é quando realmente a pessoa pode escolher qual espetáculo que ela quer assistir, que pode ir com parentes e amigos sem deficiência, sentar em qualquer lugar da plateia, ao lado de uma pessoa sem deficiência. Então, realmente, a gente tem que se atentar para muitas questões que a gente está falhando aí no país. Muito bom. Agora eu quero saber de você. O que você acha de uma iniciativa como essa do Pais do Bem? Porque geralmente a gente vê as mulheres, né, cuidando das crianças, acompanhando na escola. Pais, homens, é um pouco mais raro. Eu acho bem bacana essa iniciativa por isso mesmo. Geralmente o lugar do cuidar está muito vinculado ao feminino, né? Até falando de pessoas com deficiência, são sempre as mães, né, que param de trabalhar para cuidar dos filhos, principalmente falando em pessoas com deficiência. Então, ser uma iniciativa masculina já é, além da causa ser importantíssima, né, de levar o alimento mesmo para tanta gente que precisa, acho que ser feito por homens é um grande diferencial, que sirva de exemplo aí para mais pessoas. A ideia da sua presença aqui, Júlia, é servir de exemplo mesmo. Isso que ela falou foi ótimo, né? Como é que é? Tem outros grupos de pais? Você conhece outros grupos de pais? Na verdade, Elisa, eu não conheço. Eu também não conheço. Não conheço. Por isso me chamou muita atenção. Quando fala pais, parece que é pai e mãe. Pai e mãe, não é? Não, o deles é só tem que falar pais. E explicar que realmente só pais. Só pais homens. Realmente eu não... Se tem algum projeto igual, eu não conheço. Por que, Júlio? É tão difícil assim? Não sei. Às vezes é um pouco machista mesmo, né? Não é? A própria sociedade, né? Isso. Nesse ponto, eu acho que... Porque, na verdade, vocês assim trabalham com questões de ajudar os outros, né? E uma sensibilidade que muitas vezes nós homens a gente tem que esconder, né? Verdade. Então, vocês conseguiram fazer isso independente, né, da questão de serem homens, né? Isso é bacana. Já te procuraram para levar a iniciativa para outros lugares? Não, na verdade não. Até hoje a gente não teve muito acesso. Isso é ser Nós legal, temos hoje né? o Instagram, né? Na verdade a gente está divulgando agora, melhorando a divulgação, porque quanto mais se divulgar, mais exemplos, né? Você consegue. Perfeito, muito bom. Segura aí que a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Ele falou em divulgar. E aí nós vamos divulgar, né, tanto o trabalho deles, né, dos Pais do Bem, quanto também do Acesso a BH, passando por alguns espetáculos que aí você ainda pode curtir, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!